Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas, bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez com vocês para esse bate-papo sabatino, né? Mais uma vez nós vamos falar aí a respeito de Deus, as polêmicas religiosas e muito mais, né? E hoje realmente eu trago um assunto polêmico, é um assunto bastante polêmico e eu tenho certeza que tem muita gente aí que vai até discordar daquilo que eu vou dizer, daquilo que eu vou falar dentro da religiosidade, né? E infelizmente, no meu ponto de vista, veja bem, gente, olha, eu estou falando do meu ponto de vista. Eu tenho estudado bastante a respeito do assunto, buscado o máximo de informações que eu tive condições de buscar para chegar aqui e falar o que eu vou falar para vocês hoje, né? Infelizmente, o que vem acontecendo na maioria das igrejas, né? Seja ela católica, seja ela protestante, seja ela evangélica, seja ela cristã, seja ela espírita, seja ela qual for a sua denominação ou a sua doutrina, o direcionamento é um só, que é a palavra de Deus. E quando eu toco nesse assunto, eu lembro muito da minha mãezinha, sabe as palavras que a Dona Maria me disse um dia. Igreja existe milhares, muitas, no mundo todo, mas Deus é um só. Deus é um só. Ele é que determina a nossa chegada e a nossa saída aqui na Terra. E aonde eu vejo que as igrejas muitas vezes estão pecando muito, na maioria delas, né? É justamente a respeito do casamento. Do casamento. Olha só. E o casamento é uma coisa bastante delicada, né? Complicada. Porque a partir do momento que você se casa, eu até peço aí desculpa aí esse barulho que vocês estão ouvindo, porque eu estou aqui hoje na sala, porta aberta, está quente, graças a Deus aqui esquentou um pouquinho, então o barulho ele é mais acentuado, tá? Mas vamos lá. Como eu estava dizendo, o casamento é uma situação bastante delicada. A pessoa tem que pensar muito antes de se casar. Porque o casamento não deixa de ser uma sociedade entre homens e mulheres. Quer dizer, hoje também está um tanto banalizado aí, que tenho certeza que Deus está até de costa para não ver certas aberrações que nós temos aí no mundo matrimonial, digamos assim, né? Bom, aonde que eu quero chegar com essa conversa? Estudei, fui para a Bíblia, busquei, né, a questão do casamento. A princípio, vamos começar pelo começo. Vamos começar lá nos 10 mandamentos, né? Quando Deus diz, lá nos 10 mandamentos, ele diz o seguinte: não adulterarás. Olha só. Em nenhuma das 10 leis ele menciona que para servir a Deus você tem que estar casado. Para ser batizado, vocês têm que estar casado ou solteiro de vez. Ele apenas diz para que você não adultere. O que é adulterar? Você vive com uma pessoa e começa a fornicar com outra pessoa. Essa é a palavra correta, né? E tem muitas pessoas que confundem, como diz a fornicação, né? O que é a fornicação? É aquele casal que vive junto há muitos anos e ali não existiu o casamento no cartório, nem na igreja, nem nada. Então a maioria dos cristãos, dos evangélicos e dos católicos condenam esse relacionamento porque acha que o casal está em fornicação. Não. Olha,
Vamos falar do começo lá da Bíblia, de Gênesis, né? Quando Deus fez o mundo, né? Ele criou tudo, criaturas, água, céu, estrela, terra, fez a separação de tudo nos seus devidos lugares e depois viu que tudo era bom. E aí ele precisava de alguém que administrasse isso tudo e tivesse a plena dominância sobre tudo que estivesse sobre a terra. Não é isso? Então, Deus fez Adão. Estou falando segundo o que a Bíblia conta, né? E aí, depois que Deus fez Adão, ele ficou observando, né? E viu que ainda faltava alguma coisa. Porque nos demais animais, Deus fez o macho e a fêmea. E Adão estava sozinho. Então precisava de uma companheira. E que Deus fez? Fez com que Adão tivesse um sono profundo, adormecesse, e dali tirou uma costela de Adão e fez uma mulher, carne da própria carne, né? Então, e simplesmente entregou a mulher para Adão e disse: crescei-vos e multiplicai-vos e fecundai a terra e tal e coisa. Então, quer dizer, Deus entregou Eva para Adão, mas não entregou um certidão de casamento. Como também a história da Bíblia não mostra em momento nenhum certidão de casamento de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Noé, de Davi. Não existe. O que aconteceu depois da vinda de Jesus Cristo, que Jesus Cristo pagou os nossos pecados e foi para o céu encontrar o Pai. Então, o que acontece? O homem começou a criar leis. E hoje, o homem é preso em leis, mas leis do homem. Esqueceram a verdadeira lei de Deus. Esqueceram a lei de Deus, né? Então, o que o casamento vem trazer a um casal? Claro que tem os seus benefícios, né? E é muito bom a pessoa ser casado, é muito bom mesmo, né? Porque vai ter segurança perante a sociedade, mas também tem as suas controvérsias. Como a gente sabe, eu sei que você sabe também, de muitos casais que são casados legalmente perante ao juiz, perante ao cartório e tudo, mas infelizmente o casamento vai mal. O casamento não anda. O casamento estagnou. E eles só se mantêm juntos ali por causas dos interesses pessoais de cada um. Eu não posso me separar dele porque senão eu perco tudo que a gente construiu junto. Aí começam a ver que as pessoas estão presas a bens materiais e um simples pedaço de papel que se você jogar na água ele se desmancha, se você tacar fogo ele some, se você rasgar ele se espalha. Então ele não tem segurança nenhuma. Tá vendo? Já começaram a perturbar aí, já começaram a chamar, né? É só começar o programa, o pessoal já liga. A assessoria aí está atendendo, né? E anotando as questões. Então, veja bem, o que o papel traz de segurança para você? Nada. Agora, quando um casal vive maritalmente unido por Deus e ali existe o verdadeiro amor e é um relacionamento baseado no amor, então ali Deus está presente. Deus está ali. Como diz o próprio Deus, amai-vos o seu semelhante como a si mesmo. Olha, então, nós, infelizmente, eu até me coloco no meio disso tudo, porque nós esquecemos os verdadeiros ensinamentos de Jesus
e as leis de Deus. E as leis de Deus, né? E por isso é que eu digo que hoje, por exemplo, a maioria das igrejas, ao invés de condenar essas pessoas, deveriam acolher essas pessoas e trazer o ensinamento novamente e conduzir ela, claro, dentro de um benefício que é o relacionamento, que é o casamento, que é a conduta moral do ser humano. Então, meus irmãos, vamos falar mais um pouco a respeito de Deus. Olha só, lembra da história de Madalena? Que quando todo mundo queria apedrejar ela na rua, porque falaram que ela era uma prostituta ou coisa parecida, e todo mundo pegou uma pedra, porque lá na época, naquele local, essa era a lei do homem, que a pessoa, quando se prostituía, ela era apedrejada. Agora, quando uma prostituta se prostitui, ela não se prostitui sozinha. Ela não tem como se prostituir sozinha. Tem que ter o parceiro para fazer. Então, os dois são pecaminosos, se for levar para esse lado, aonde entra o adultério, aonde entra a fornicação, que a pessoa hoje sai com uma pessoa, amanhã sai com outra, e assim todo dia ela tem um parceiro sexual diferente. Essa é a questão. Mas quando Jesus viu aquela cena, o que foi que ele disse? Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Todo mundo jogou as pedras fora, baixaram a cabeça e foram embora. E ele disse à mulher, siga seu caminho e não faça mais isso. Então, o que Jesus está tentando passar para você nesse momento? Que ao invés de você apontar, de você criticar, de você condenar, você tem que ajudar. Ajudar. Estender a mão, levantar a pessoa e mostrar o caminho certo para ela. Se ela não fizer, problema dela. Você fez a sua parte. Como também nós temos a história lá na frente da samaritana, né? Que Jesus chegou num poço para saciar a sua sede, e ali estava uma samaritana, e mesmo assim Jesus não a condenou, muito pelo contrário. Ela serviu água a Jesus e Jesus abençoou e pediu para que ela saísse dali e espalhasse a boa nova. Só que o que a gente enxerga hoje, na atualidade, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Pessoas que agridem os seus próprios corpos com mutilações, com aberrações. Agora, qual é o verdadeiro papel da igreja hoje na atualidade? Isso é eu que vejo, isso é opinião minha. Fecham-se dentro de um casulo, naquela sociedade, e só vai ter salvação aqueles que ali estão. Quem somos nós para apontar, para julgar e para decidir o que é certo e o que é errado? O único que tem essa autoridade é Deus. Deus sabe tudo. Deus sabe a hora que você vai vir ao mundo, Deus sabe a hora que você vai sair, Deus sabe que hora que você vai desencarnar, que você vai morrer. E não adianta você fazer as coisas escondidas, porque você pode esconder do homem, mas de Deus jamais. Olha, tá aí, já tem um questionamento aqui, mas seu Washington, o senhor falando assim, o senhor é totalmente contra o casamento. Não, eu não sou contra o casamento. Eu acho que o casamento é válido. E o único verdadeiro casamento
que eu consigo enxergar é aquele casamento feito por Deus, aonde Deus habita no lar, aonde existe o amor, aonde existe a confraternização, aonde existe a comunhão, aonde existe a confiabilidade, aonde existe a sinceridade. Ali é um verdadeiro casamento. Não adianta. Olha, tem até uma brincadeira que o pessoal faz aí, né? Se o casamento fosse bom, não precisava de testemunha. Olha só, né? Então, por quê? Não adianta você pegar 10 testemunhas, ir lá para o cartório, assinar aquele monte de papel e tal, sendo que no teu coração não tem Deus, sendo que no teu coração não tem Jesus, sendo que no teu coração não habita o Espírito Santo e não habita o amor. É isso que eu estou questionando. Né? E na verdade já aconteceu até comigo certas coisas, de ter sido excluído de algumas igrejas ou de algumas religiões aí, porque eu não era casado no momento, né? E hoje eu sou muito bem casado na presença de Deus. Como é de conhecimento de todos, quantos homens casados têm amantes? Quantas mulheres casadas casa por interesse, porque o marido é bem sucedido na vida, pode dar um carro novo para ela, pode dar uma casa nova para ela, pode dar um cartão de crédito para ela gastar no shopping, mas por trás do pano ela tem um amante. E aí, qual é a segurança que o papel vai dar para ela? Qual é a segurança que o papel vai dar para ele? O casamento é uma coisa divina, é uma coisa abençoada por Deus. Então, é bom, precisa casar, mas casar com responsabilidade, com certeza daquilo que você realmente escolheu para a sua vida, que aquela pessoa que vai viver com você é a sua cara metade, é a sua carne. Porque quando duas pessoas se unem com amor e com respeito a Deus, então torna-se uma só carne. Aí sim é o verdadeiro casamento. Agora, qual é o papel da igreja nisso tudo? Simples. Não ignorar as pessoas que ainda não são casadas, mas sim acolhê-las e ensiná-las os caminhos que elas devem seguir até que ela chegue ao matrimônio. Até que ela consiga ver que ela, em si, precisa de estar ali com o seu casamento, com a sua situação perante a sociedade em dia. Olha aí, o homem já inventou até a união estável. Ó, união estável. Por quê? Para que a mulher ou o homem não percam os seus direitos no final, num possível final desse contrato. Então, na realidade, esses casamentos de papéis, na minha maneira de ver, na minha maneira de olhar, na minha concepção, nada mais, nada menos é do que uma sociedade. Uma sociedade. Agora eu estou casado. Então, se ele me deixar, então eu tenho a metade do que ele tem. Agora, por que será que quando um casal se separa, a mulher precisa entrar na justiça, precisa correr atrás para o pai poder pagar a pensão do filho? Infelizmente isso é geral. Isso é geral. Não é só para as pessoas que estão aí separadas. Isso é geral. Isso existe dentro das igrejas, existe em toda a sociedade. Que a gente vê isso, sabe disso. Que fulano se separou
e não paga a pensão do filho, não paga a pensão da filha, não dá a mínima para o filho, não dá a mínima para a filha, como se ele não tivesse responsabilidade nenhuma a respeito disso. Então, meus irmãos, está na hora da gente pensar um pouco a respeito desse assunto. Está na hora da gente pensar um pouco a respeito desse assunto. Há muitos anos atrás, logo quando o mundo começou, ninguém tinha certidão de casamento. Mas eles viviam bem. Existia a honra, existia o respeito, existia a confiança. E o pior, que nós estamos passando agora, nesse exato momento, uma transformação muito grande. O mundo está se transformando e ninguém percebeu. Uma nova geração está chegando que vai fazer tudo diferente. E ninguém percebeu. A cada milênio que passa, o mundo dá uma reviravolta. Olha o que nós estamos vivendo agora. Graças a Deus, deu uma melhorada, deu uma amenizada, mas ainda não acabou, que é a pandemia. É uma das maneiras que Deus tem para mostrar para o homem que ele precisa voltar às suas raízes. Para mostrar para o homem que existe alguém superior a ele, e esse alguém superior é Deus. Não é juiz, não é comandante, não é presidente, não é ninguém. É Deus. E na sua concepção, você acha que Deus está feliz por isso? Com as coisas que estão acontecendo? Olha só o que Deus fez com Sodoma e Gomorra. Olha só o que Deus fez na época do dilúvio. Ó. E os ensinamentos estão aí. Só que o ser humano faz questão de não olhar, de fingir que não está vendo e de não acreditar. Essa é a maior verdade do mundo. Eu sou a favor do casamento? Sou, claro. Quando a pessoa tem condições e pode, tem que casar. Né? Precisa casar. Até de vez em quando aí tem pessoas aí que fazem mutirão ou coisa parecida e tem que casar sim, né? O casamento é válido. Agora, não adianta o casamento no papel, tem que ter o casamento em Deus. Alguns anos atrás, eu trabalhei numa emissora de rádio lá em Cuiabá. E quem quiser buscar informações a respeito disso, pode buscar. Era na Rádio Cultura de Cuiabá. E lá nós, brincando no rádio, nós inventamos lá um programa lá que chamava-se Namoro no Rádio. Ó, sabe quantos casamentos nós fizemos num dia só? 250 casamentos em um único dia. Então, a maioria das pessoas que estão em situações irregulares, conforme as igrejas dizem, elas querem se casar. Elas querem. Mas ninguém faz nada. Hoje um casamento eu não sei quanto custa, mas não é barato. Então, não seria a hora da gente rever isso tudo e dobrar os nossos joelhos e levar os nossos pensamentos a Deus e pedir a Ele que nos oriente quais são os caminhos que nós devemos tomar, principalmente os líderes religiosos, principalmente os padres, pastores, espíritas e outras situações aí que condiz a autoridade dessa pessoa perante aquele grupo religioso. Não ficar só preocupado com o lado interno da igreja. Precisamos se preocupar com o lado externo também. É lá fora.
que está o problema. É lá fora que está o problema. Pense nisso, meus irmãos. Vamos fazer uma pequena oração, agradecer a Deus, agradecer o Espírito Santo por ter direcionado essas palavras e ter escolhido a mim como intelector. E vamos vivenciar esse sábado maravilhoso e que Deus pediu para que a gente guardasse esse sábado para louvar o Senhor. Olha que maravilha, né? Vamos lá então? Grandioso Deus, amado Pai, estamos aqui, Senhor, com milhares de pessoas nesse momento, ligado em nosso canal, para que possamos levar adiante a sua palavra e os seus ensinamentos. Senhor, muito obrigado, muito agradecido por tudo que tem feito em minha vida em particular, na vida da minha esposa, na vida da minha família, da minha mãe, dos meus irmãos, enfim, na vida dos filhos da minha esposa, dos irmãos, dos parentes e todos. Senhor, eu agradeço muito por ter mudado a minha vida e mostrado um novo caminho. E peço a vós que plante agora, nesse exato momento, a semente do seu amor, da sua fé e da sua compaixão no coração de cada ser vivente, para que todos nós possamos caminhar junto, sem distinção, sem cor, em sua direção, para exaltar e para glorificar a sua santidade, para a sua honra e para a sua glória. Em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo, nós entregamos essa oração. Amém? Amém. Olha, eu quero, antes de mais nada, agradecer a todos vocês por esse momento maravilhoso, né? E espero que vocês analisem com muita tranquilidade a cada palavra que foi dita e tire o melhor proveito. Então, lembre-se, não critica a outra pessoa. Não mostre rancor no seu coração. Porque é muito fácil a gente ir na igreja, cantar, orar, dizer que ama a Deus, dizer que está pronto para servir a Deus. Quando a gente sai dali, a gente esquece de tudo. A maioria das pessoas são assim. Esquece tudo. Olha só para o seu próprio umbigo. Pense nisso. Feliz sábado a todos. Todos tenham uma ótima semana, um bom trabalho e uma confraternização com Deus espontânea. Que Deus abençoe a todos.